aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki para falarmos sobre Baki Hanma 2, que tá fazendo muito sucesso aí, mas especificamente para falar em Baki em si, sabe? Não é só do Baki Hanma 2, eu tô pegando o gancho aqui por conta dessa questão de animes sem fluidez, a animação não tão boa, muito estática, muito parada, e eu queria falar especificamente sobre Baki e o porquê é tão difícil animar Baki, né? O porquê que é tão difícil fazer animações fluidas desta obra. Tem alguns motivos para isso, e inclusive esses motivos até mesmo mostram pra gente porque muitos animes acabam até mesmo não sendo adaptados por conta dessas complexidades. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos para o que interessa. Vamos falar de o porquê alguns animes sofrem tanto para ser adaptados, em específico Baki. No caso, o que acontece é que uma das primeiras coisas que atrapalha muito para qualquer anime ser animado e deixar bem fluido é a sua quantidade de traço, inclusive até mesmo se seu traço não for o convencional. A gente sabe muito bem que existe um padrão em qualquer tipo de indústria, e um desses padrões é o traço. Tem muitos traços que nós olhamos e vemos e logo identificamos que aquele traço ali ele é um pouco vazio. Não quer dizer que é ruim não, tá? Ele não tem muito detalhamento dentro do próprio personagem. Enquanto alguns personagens a gente vê ali como One Punch Man, o Genos ou o próprio Saitama, que os detalhes deles são apenas linhazinhas e por mais que sejam bonitos, são simples de fazer, são simples de copiar, a gente tem outras obras que não tem isso. São detalhes em cada pixel, em cada coisa. E é aí que entra o problema de Baki, de Kengan Ashura e até mesmo Record of Ragnarok. Mas focando nos outros e não em Baki ainda. Record of Ragnarok, por mais que ele seja um mangá que não tem um traço único, ele é um traço extremamente complexo, porque a quantidade de gominhos, de músculos, de coisas que são aparentes, inclusive armaduras de roupas nas suas cenas e seus momentos de batalhas, é tanta, enche tanto os olhos que no final das contas você fica pensando, como é que a gente vai animar isso? Os caras que vão animar ali, eles olham, cara, cada frame que eu for fazer, eu tenho que fazer um desenho desse personagem inteiro sem camisa, com mamilo, com músculo abdominal completo, com o músculo da lateral, da dorsal. Você também tem que fazer o trapézio, o bíceps, então você tem que fazer a movimentação do músculo por completo. E o pior ainda, quando o personagem tem um rosto extremamente expressivo, bem desenhado. A grande maioria dos animes que tem animações fluidas e bonitas, geralmente seus personagens eles não tem muita coisa no rosto, o seu corpo geralmente tá com a camisetazinha, tá com a camisazinha bonitinha, e isso facilita muito para que uma obra seja muito mais fácil de ser animada. Isso não é nem questão do mangaka ser bom ou ruim. Claro, se o mangaka não for muito bom, não desenhar muito bem, isso vai facilitar pra caramba. Mas o fato é que dependendo do mangaka, dependendo da obra, a coisa fica difícil. Record of Ragnarok passa por esse problema e até hoje ele vem tentando trazer algo bom. Ele fica ali mesclando 2D com 3D, eles estão tentando se encontrar, mas no final acaba vindo muita cena estática. Outro anime que tentou fugir desse problema, que foi o Kengan Ashura, o que ele optou por fazer? Vamos fazer total em CGI, esquece o 2D. Apesar de ter algumas cenas em 2D, eles preferem focar a maior parte do tempo em 3D, porque para eles viram, cara, a gente não tem capacidade, se queremos entregar alguma coisa decente, vamos fazer em CGI, não dá pra gente querer fazer o que a gente não pode fazer. E é aqui onde entra Baki. De todos os mangakas que a gente tem aí, mais assim, fáceis de ser animados, ou até mesmo que estão ganhando animações de hoje em dia, Baki tem um dos mangakas extremamente apelões no quesito traço. O traço de Baki é muito único, bem diferente do convencional, do que dificulta e muito para um animador fazer, porque uma coisa é tu copiar uma imagem que tu praticamente desenha toda hora, só muda algumas coisinhas de um personagem para outro. Tem até mesmo um vídeo que a turma faz brincando, né, que mostra a face de um personagem de Dragon Ball e tu só muda o cabelo, a sobrancelha, alguma coisa. Se tu for passando, tu transforma em outro personagem, porque simplesmente tem uma base. Já Baki não, a base é completamente diferente para todos os personagens. E o personagem tem músculo no rosto, meu amigo. Então tudo isso
sem falar do corpo e tal, acaba fazendo com que a obra seja extremamente difícil para se animar. Então você já começa aí. A culpa de Baki estar tão mal animado ou não ter uma animação acima da média, porque eu gosto da animação de Baki, mas ela só é mediana e para baixo às vezes, é simplesmente porque o mangá é difícil demais de se animar. Quem conseguiria fazer uma animação boa de Baki? Talvez o Fótobo ou Mappa, ou ainda ele ressalva, porque Mappa ele costuma a ter problemas com animações onde tem muita musculatura, e a gente viu isso em High School of God, The Gods of High School, alguma coisa assim, que é lá dos deuses das escolas, né, que lutavam entre si. A gente não via detalhamento nenhum, era bem simplificado, porque senão não dava, porque tem os caras fortão que tem muito detalhe no corpo. Enfim, o fato é que também tem outra coisa que dificulta e muito. Para se fazer um anime nessa situação, onde o traço é muito apelão, muita coisa, você só consegue se você tiver, no caso, uma obra que seja mais parada. Obras que tem muita ação e tem muito detalhe junto é um apocalipse para se animar. É terrível para se animar. Você pega Baki aí, que tem uma traço extremamente detalhado, cheia de coisinhas, cicatriz, não sei o que, tem a cicatriz que ele tem que estar no mesmo canto específico, não sei o que, é tudo detalhezinho. E aí tu tem que movimentar aquele cara lutando umas 10 vezes no mesmo temporada. Em uma temporada tu faz esses caras com músculo cheio de detalhe lutando umas 10 vezes. Então a dificuldade para tu conseguir fazer isso em 12 episódios, deixar bem feito, manter o traço e ainda deixar fluido é absurda. É coisa para se passar anos em uma única temporada para sair bem feito. Então, a única capacidade para um estúdio conseguir fazer isso, um anime de muita ação com muitos detalhes, é simplesmente fazendo como o Fótobo faz. Focar em apenas um anime. Se o Baki tivesse no estúdio e a própria Netflix chegasse assim, ó, tu não vai fazer nenhum anime que tu tá fazendo. Para todos os teus projetos que eu vou bancar Baki para Baki ter a animação. O TMS tem muitas obras boas. Eu vou deixar passando algumas obras aí que tem animação fluida, que são legais pra caramba. E cara, dá pra eles fazer Baki extremamente bem feito. Mas o problema é que tem que ter alguém que banque todo o investimento para isso, para parar completamente o estúdio e o estúdio não animar nenhum outro tipo de anime, porque os próprios caras que estão trabalhando em Baki, eles foram chamados para trabalhar Baki ali, mas outra parte da equipe está trabalhando em outra equipe, outro anime, outra parte está em outra coisa. Então o estúdio TMS acaba que divide para vários animes e sua força total fica limitada. Enquanto ele poderia fazer um anime excepcional, ele só consegue entregar vários bons e alguns medianos. E isso atrapalha muito, porque para fazer um anime que tem muita ação e somando com o traço, é necessário muito investimento para que um estúdio pare tudo que ele está fazendo e diga: ah, já que você está pagando todo esse rio de dinheiro e você vai bancar um valor tão absurdo que eu não preciso nem fazer outros, então a gente aqui vai focar completamente nessa obra. E isso é difícil de acontecer, extremamente difícil. Só o Fótobo que faz isso e alguns outros animes que eu não consigo nem lembrar de cabeça agora porque é tão difícil de acontecer. E por último, para fechar com chave de ouro, é o cronograma. Por mais que você tenha um estúdio como, por exemplo, o Fótobo para animar tudo isso, que esteja se dedicando apenas àquele anime, se o cronograma não for bom, for muito apertado, pouquíssimo tempo para se animar, nem com uma equipe gigantesca se consegue fazer algo primoroso para 12, 13, 26 episódios. Por quê? Porque precisa-se tempo. E um exemplo disso é Castlevania. Castlevania, ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Só que é só uma equipe para ele, focado nele. E muitas vezes demorou muito tempo para se sair. Eu lembro muito bem que quando estava fazendo, né, a primeira temporada de Castlevania, só saíram 4 ou foi 8 episódios. Na verdade foram 4 episódios e depois a segunda temporada, a segunda parte que veio com os 8 episódios. Então, para você ver como a galera teve que trabalhar arduamente para conseguir. E o investimento foi chegando e eles foram conseguindo entregar mais coisa, mas demorava muito para vir. Então, quando a gente pensa em cronograma, que a gente tem a Netflix querendo sempre estar na visualização, querendo sempre estar em alta,
isso atrapalha muito. Se no caso a Netflix desse um cronograma muito maior para o estúdio em si e muito mais dinheiro, as coisas seriam bem diferentes. Mas lembrar que não é só a própria Netflix que faz pressão para que Bach saia logo. Também tem a pressão dos outros executivos, como o próprio Itagaki, que pode ter botado dinheiro, a gente não sabe se ele botou, ele é bem rico, então pode ter feito isso. Também a gente não sabe se tem outros produtores por trás ali da editora, botando pressão para sair logo. Então tem várias coisas envolvidas, né? E isso vai chegando a um ponto que tem que reduzir o cronograma aí, tem que reduzir o tempo para que as coisas saiam logo. Então eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona e o porquê que Bach tem tanta dificuldade de ter uma animação tão boa. Primeiro, porque é seu traço único extremamente detalhado. Segundo, porque o Bach em si tem muita ação e isso somando com o traço dele fica extremamente difícil para um estúdio animar, tem que ser um estúdio extremamente capacitado e extremamente focado. E terceiro, o cronograma de toda a obra, de todo o trabalho que está sendo feito ali. Se não tiver um cronograma bem feito, se eles não tiver tempo para trabalhar, tempo o suficiente, as coisas realmente saem bem fraquinhas. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!